As Minhas Aventuras com o Superman acabou. Uma palma, não priemos cane. Mas calma que vai ter uma segunda temporada. Já foi renovada para a sua segunda temporada com o produtor e criador da série afirmando que ela foi feita para durar para muitas temporadas, no mínimo 10. Neste vídeo aqui do canal, a gente vai conversar sobre os 3 últimos episódios de As Minhas Aventuras com o Superman. Vamos falar aí sobre os episódios Dia Zero, parte 1 e parte 2, episódio 8 e 9 dessa primeira temporada de As Minhas Aventuras com o Superman. E também vamos conversar sobre a season final, o episódio 10 da primeira temporada. Então esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco extenso, porque a gente tem que conversar com vocês aí sobre 3 episódios do anime. Então vamos para o vídeo. Bora! O céu, solta a vinheta! Eu sou o Murilo e você está assistindo ao The Geek. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antepenúltimo episódio de As Minhas Aventuras com o Superman, o 8º episódio, intitulado Dia Zero, parte 1, começa com Clark ali tentando dormir, e aí, quando ele está tentando dormir, desenvolve a super audição. Ele começa a ouvir lá todos os moradores de Metrópolis com problemas, e vai como Superman ajudá-los. A gente vê ele apagando fogo, ajudando o carro que está sem freio. Na outra cena, o Jimmy chega aparentemente na casa do Clark. Um dia depois, o Clark está lá como Superman, todo elétrico, Jimmy, as pessoas têm problemas, eu escuto todo mundo, eu tô com super audição, por favor, me ajuda. Aí o Jimmy, mas peraí, quanto tempo você dorme? Ele, tem uns dias aí e tal. Não, então como que é ter super audição e tal? Aí o Clark, não, peraí, um gato ali, ele vai, salva o gato e volta, e aí eles vão conversando, e o Clark fala que nesse período em que ele tá lá escutando todo mundo, e as pessoas de Metrópolis têm problemas, e ele tá ajudando todo mundo, ele também escutou a voz do general, o mesmo general que tentou matá-lo nos episódios anteriores de As Minhas Aventuras com o Superman, e ele fica preocupado com essa ameaça. Ao mesmo tempo, a gente vê que a Lois tá ali sem saber o que fazer com a revelação de que em outros multiversos existem Supermans que são maus, que foram responsáveis por aniquilar a raça humana. E a Lois revelado através do orbe lá que ela pegou da Liga das Lois Lanes. E ela não sabe o que fazer com essa informação. E ao mesmo tempo isso vai causando nela uma incerteza com relação ao Clark, né? Ela chega no escritório lá no Planeta Diário que ela divide com o Clark e com o Jim. Tá cheio de rosas e tal. E nesse momento o Perry chega, chama ela para ajudar uma repórter que veio da Gazeta de Gotham para fazer uma matéria especial com o auxílio do Planeta Diário, que é a Vicky Vale. E o Perry coloca a Lois e o Jimmy para auxiliar a Vicky Vale nessa produção dessa matéria. E nesse momento, quando a Vicky Vale é apresentada, temos referências bem interessantes ao universo da DC, principalmente ao universo do Cavaleiro das Trevas, ao universo do Batman. Quando a Lois vê a Vicky, ela fala que tem um pôster da Vicky, que ela é premiada pelo prêmio Bullet, que ela foi responsável por denunciar as falcatruas da família Queen e por derrubar também a máfia de Gotham, que era comandada pela família Falcone. Então temos aí referências à família do Oliver Queen, à família do Arqueiro Verde e também a uma das grandes famílias que são inimigas do Batman do Cavaleiro das Trevas, que é a família Falcone. Então essa referência aí canônica ao universo da DC dentro de As Minhas Aventuras com o Superman. E a Vicky, ela quer o quê? Ela quer arrumar informações que colaborem para a teoria dela de colocar o Superman como sendo não um herói, mas uma grande ameaça. Não só a Metrópolis, mas a toda a humanidade. E o Jimmy e a Lois, quando descobrem isso, eles tentam levar ela para um lado totalmente diferente, né? Que é levando ela para entrevistar pessoas que foram salvas pelo Superman, que obviamente vão defender o Superman. Só que ela vai atrás de ninguém menos do que o Alex, né? Que a gente está aqui especulando que esse Alex, na verdade, seja o Lex Luthor. E que dá indícios de que esse Alex pode ser, sim, o Lex Luthor, porque ele tem um discurso muito interessante com relação ao Superman, que é muito a maneira do Lex Luthor pensar em relação ao Homem de Aço.
Ele fala que uma pessoa que tem todo aquele poder, que é capaz de mover planetas, destruir planetas, ele é um perigo. Se um dia o Superman acordar para a esquerda, ele pode decidir que ele não quer mais ajudar as pessoas e acabar com a humanidade. Isso faz ele sim uma ameaça. Ele até questiona isso perante a Lois Lane, e a Lois fica meio ressabiada com aquilo, porque a questão do Orb, lá a visão do Superman do mal, ainda perturba muito a Lois. E este pensamento de que o Superman, por não ser humano, por ser um ente super poderoso, ele pode algum dia, acordando de mau humor, se virar contra os seres humanos e assim aniquilá-los, é um pensamento muito nato do Lex Luthor, o que casa perfeitamente com a suposição de que esse Alex é sim o Lex Luthor mais novo em As Minhas Aventuras com o Superman. E aí, a partir disso, temos o Clark lá sofrendo muito com esse novo seu poder desenvolvido da super audição, e ele também começa a escutar o general falando do plano dele para aniquilar o Superman, tá na reta final, e tem nesse momento a revelação de que um dos membros da Intergang fugiu e está causando problemas em Metrópolis. E ele tenta pegar esse membro da Intergang porque ele entende que a Intergang está sendo usada pelo general para chegar até ele. Só que nesse momento ele acaba meio que metendo os pés pelas mãos na tentativa de capturar um desses membros da Intergang. Ele acaba se colocando em perigo, vai atravessando a rua, vem um caminhão, o Superman salva ele, só que ele bate o corpo no caminhão e causa um grande acidente. Isso faz com que as pessoas fiquem com medo do Superman, ao mesmo tempo que a Vicky lança lá a sua matéria falando que o Superman é uma ameaça. Então a opinião pública fica contra o Superman. E quando o Superman vai pedir conselhos com relação a isso, a Lois e o Jimmy, a Lois ainda muito amedrontada pelo que ela viu no Orb, ela fala, não, você tem que tentar ser o Superman por um tempo e tentar ser normal. Claro que, pô, ser normal, né? Mostrando ali que é uma coisa que é inerente ao Superman. O Superman, ele é o Superman. Não é que o Clark Kent tem uma identidade secreta que é o Superman, como é o caso, por exemplo, do Tony Stark, que a identidade secreta do Homem de Ferro é o Tony Stark, a identidade secreta do Homem-Aranha é o Peter Parker. Não, aqui a identidade secreta do Clark Kent é o Superman, é o contrário. Então, quando a Lois fala isso, ele fica magoado e tal, e mesmo assim ele vai atrás do membro da Intergang para tentar achá-lo para chegar no general. Ele usa a super audição, consegue achar o cara, esse membro da Intergang solta ali o guerra para cima do Superman, né, que os outros membros da Intergang estão sendo feitos de cobaias ali pelo general, e o Superman tem um bom coração, se propõe em ajudar ele, e os dois vão até a base, onde supostamente a Intergang está sendo mantida de refém pelo general, e na verdade isso tudo é uma armadilha do general que pegou a Intergang, uniu ela ao parasita do Dr. Ivo e também ao Exterminador, e formou aí a Força Tarefa X para combater o Superman e capturá-lo. Isso também nos remete ao início do episódio, que vemos o General Lane, assim como também Amanda Waller, tirando esses personagens, tirando esses vilões, provavelmente ali da prisão Blackgate, que é uma grande prisão reconhecida dentro do universo da DC, e recrutando eles para combater o Superman. Uma referência a Esquadrão Suicida. Lá em Esquadrão Suicida, quando a Amanda Waller faz isso com os vilões, recrutando eles para trabalhar para o governo norte-americano em prol de uma diminuição de pena, para que eles cumpram missões extraoficiais em nome do governo norte-americano, que não poderiam ser feitas oficialmente pelo governo, aqui também ocorre a mesma coisa, que é recrutar esses vilões para lutar contra o Superman, formando a Força Tarefa X. E como ocorre lá em Esquadrão Suicida, caso haja um complô desses vilões, caso haja uma demandada desses vilões, são implantados dentro do pescoço deles chips que, se a Amanda Waller aperta um controle remoto lá, explode a cabeça deles. Aqui, em As Minhas Aventuras com o Superman, ao invés de se causar uma explosão de cabeça, eles tomam um verdadeiro choque, um choque muito forte que os deixa inconscientes. É uma referência muito clara a Esquadrão Suicida. E a gente tem essa luta aí entre a Força Tarefa X e o Superman. O Superman acaba sendo derrotado ali pela Força Tarefa X, muito devido ao embate contra o Parasita, que quase o mata. Só que aí, no final do episódio, a gente vê que o General Lane
e a Amanda Waller conseguem capturar o Superman, levando ele embora. Basicamente, este é o 8º episódio, e pra mim, desses 3 últimos episódios de As Minhas Aventuras com o Superman, é o melhor episódio, porque a gente tem uma cena de ação muito boa ali entre a Força Tarefa X e o Superman, uma luta bem emblemática. A gente vê também o lado dos humanos terem um medo para com o Superman, não saber se você pode ou não confiar no Superman. Isso também é muito interessante, e esse fato dos humanos não saberem se podem ou não confiar no Superman vai ser reverberado no 9º episódio, que traz um reviravolta bastante interessante com relação a isso. Também, fora isso tudo, temos as referências ao universo do DC, né? A referência, como eu mencionei, ao Arqueiro Verde e ao Batman, que dá mais substâncias para este anime de As Minhas Aventuras com o Superman. O 9º episódio, Dia Zero, parte 2, começa com o Superman preso lá, Cadmus, que é o laboratório da Amanda Waller e o General Lane, base militar da Força Tarefa X. Ele está preso lá no lugar que retrata ali o sol vermelho e, por isso, tira os poderes do Superman. Então ele está bem fragilizado ali. E o General Lane culpa ele, fala que ele não é um herói, que ele foi responsável por 20 anos atrás ter atacado a Terra e que muitos amigos dele morreram por causa do Superman. Superman, eu não sei o que você está falando, ele para de mentir, sabe que você é um herói, que você é um vilão e tal. E aí usa um holograma para mostrar para o Superman que há 20 anos atrás teve uma quase invasão kryptoniana na Terra. E o Superman chora, fica sem entender por que os kryptonianos fizeram isso. E o general meio que balança ao ver um verdadeiro remorso no Superman por algo que ele não tem culpa. E ele chega para Amanda Waller, e a Amanda Waller quer que o Superman seja eliminado, porque a Amanda Waller vê que ele é uma ameaça, que ele está junto com os kryptonianos, que ele vai destruir a Terra. E esse fato do Superman ter se mostrado ressentido pelo que os kryptonianos tinham feito há 20 anos atrás, balançou ali o General Lane, e o General Lane é contra a execução do Superman naquele momento, porque ele quer tirar mais informações também do Superman. Já a Amanda Waller não, ela quer eliminar. E aí eles têm uma troca de farpas, o general coloca a Amanda no lugar dela, fala, eu sou o líder, você não vai matar o Superman, e ela meio que facilita a fuga dos membros da Intergang, que libertam o Parasita, e o Parasita lá, totalmente controlado pela armadura, vai pra cima do Superman, tenta matar o Superman ali, o Superman não querendo lutar, porque ele tá bastante sentido com o que ele viu, e o Parasita vai absorvendo energia da base, vai ficando maior, e nesse embate entre Parasita, governo americano e o Superman consegue fugir. Nesse meio tempo, a Lois e o Jim estão desesperados, correndo pela cidade, atrás ali do Clark, porque não sabem o paradeiro do Clark, e pedem ajuda lá para aqueles repórteres mirins para encontrar o Superman. E aí acabam saindo por toda a metrópolis aí, atrás do Superman. E aí, nesse momento, o Superman acaba encontrando a jornalista, a criança lá, que leva ele para o QG. E o Jim e a Lois chegam lá, o Superman tá mal, fala para a Lois, né? Não, você me perguntou o que eu vim fazer na Terra, agora eu sei que eu sou uma arma, eu sei que eu sou mal, eu vi o que meus antepassados fizeram, eu tô destruído emocionalmente. E a Lois vai, se compadece, fala, não, você não é isso, olha como você está se sentindo, você não é essa pessoa, você é a esperança, não fica desse jeito, tá? E o Superman meio duvidando de si. E nisso, o Parasita sai de controle, vira lá um gigante, absorvendo energia de toda a cidade de Metrópolis, e vai pra luta e começa a destruir a cidade inteira. E o Superman, obviamente, não vai deixar que vidas inocentes sejam postas em perigo por culpa dele. E ele vai lutar contra o Parasita e novamente ele leva um pau. E nós, que ele tá levando pau, ele tá entre a vida e a morte, a Lois e o Jimmy percebem isso. E eles percebem que o Parasita está se absorvendo da energia da cidade. E eles fazem uma live pedindo para que a população de Metrópolis ajude o Superman. O Superman nunca pediu nada em troca, sempre esteve ali, mesmo quando eles viraram as costas para o Superman, ele sempre esteve ali tentando ajudá-los, tentando trazer algo de bom para a sociedade. E aí, pouco a pouco, toda a população de Metrópolis vai apagando a luz, vai tirando a energia e vai, assim, parando de abastecer o poder do Parasita. Através da sua super audição, o Superman consegue escutar lá todos
os moradores de Metrópolis falando: apaga a luz, amor, apaga a luz, não, vamos lá, não sei o que, vamos lá, Superman, não sei o que. Isso dá uma força maior para ele escuta o que a Lois falou, ele escuta o que o Jimmy falou, e nesse momento ele também desenvolve um novo poder, que é a visão de raio-x, e ele consegue ver dentro da armadura do Parasita lá o Professor Evil, né? E aí ele consegue atravessar a armadura, tirar o Professor Evil e derrotar o Parasita. Passa ali pro General Lane, a gente vê que a Amanda Waller puxou o tapete dele, foi lá reclamar pro governo que o General Lane não tinha capacidade de matar o Superman, deu um golpe de estado ali e ficou no lugar do general como a nova comandante da Força Tarefa X. A gente vê o Superman se reunindo com a Lois e com o Jimmy vem, abraça o Superman e tal, a Lois fala que ama eles, com esse beijo e tal. Tem todo esse lado afetivo e, novamente, o momento mais ápice desse episódio, como eu falei, remete ao episódio anterior. E como eu falei também, não sei se vocês lembram, no episódio 8º, a população de Metrópolis meio que recusou o Superman, meio que renegou o Superman. E aqui o Superman só consegue derrotar o Parasita por causa da ajuda da população de Metrópolis. Então tem essa plot twist e essa representação muito vívida do que é o Superman, do que o símbolo do Superman representa para toda a humanidade, que é a esperança. Então termina-se esse segundo episódio com essa vibe, além de que deixa um pouco de plot twist para a season final, que é o fato de, ao final desse episódio, o Jimmy sair com as coisas da Lois para deixar a Lois e o Clark sozinhos, e o orbe começa a brilhar e ele vê lá o Superman do futuro ou de outra realidade destruindo a Terra. No geral, esse episódio, para mim pelo menos, foi bom. Não há nenhum episódio aqui em Minhas Aventuras com o Superman que você fala, nossa, que episódio ruim, mas ele foi um pouquinho inferior em relação ao 8º e aos outros. Se os outros estavam crescente, chegou no 8º, chegou lá no ápice aqui, dá uma quedinha no 9º, nada vertiginoso, mas dá uma quedinha, e no 10º também dá outra quedinha, mas também nada que atrapalhe o desenvolvimento geral da narrativa e a construção dessa primeira temporada de Minhas Aventuras com o Superman. Vamos para o último episódio. Nesse último episódio a gente vê o Clark, a Lois e o Jimmy são promovidos para repórteres dentro do Planeta Diário, eles deixam de ser estagiários e passam a ser repórteres, e o Clark vai junto com a Lois para Smallville, porque vai ter um jantar de ação de graças lá na Fazenda Kent. A mãe do Clark lá, tá a Martha, tá o Jonathan, e um convidado especial que vai chegar, que é o pai da Lois. E quando o pai da Lois chega, o Clark reconhece que aquele cara ali é o general que tá perseguindo ele. E ele fica doido, ele não sabe como lidar com isso, não sabe como falar isso pra Lois. E aí o Jimmy chega, ele conta pro Jimmy, o Jimmy, não, você tem que contar pra Lois, ele, como que eu vou fazer isso? E aí a mãe do Clark fala, não gosta desse general, tá falando mal do meu filho, e o Jonathan meio assim também. E aí o Jimmy chega, pega o Clark pela mão, pega a Lois pela mão, o pai dela é o general que tá perseguindo, não sei o que, então... Aí fica esse clima todo. E o Jimmy fala, não podemos ter mais segredos, você tem que falar pra ela a verdade sobre o pai dela, não sei o quê. E ele tá com a sacola da Lois, né? Que tá a orbe, né? E a Lois vê que ele tá com a sacola, não, Jimmy, dá isso aqui. Meio que não querendo que o Clark veja. A orbe cai, o Clark pega a orbe, vê uma visão lá do Superman do mal destruindo o planeta. A Lois, não, Clark, isso aí não é você, não sei o quê. E a orbe abre e sai um pedaço de criptonita, o Clark começa a passar mal, e aqui temos um momento muito interessante, porque a gente vê o efeito da criptonita no Superman e as veias dele ficando verdes, né, que é uma retratação muito leal ao efeito da criptonita que a gente vê nos quadrinhos do Superman, que foi trazido aqui para o anime. A gente percebe lá que a pedra está fazendo mal para o Superman, só que nesse momento, quando o Superman é exposto a pedra de criptonita, a nave dele reage. E quando a nave dele reage à presença de criptonita, a gente vê o símbolo do Brainiac. E a nave começa a sair da Terra e começa a abrir um portal lá para Krypton, para outro efeito zero, para nova invasão kryptoniana, para que todos os androides começam a invadir a Terra novamente. E aí o general liga para a Força Tarefa X, o Dia Zero voltou, eu quero reforços, manda todo mundo para cá, não sei o que e tal. O Clark tira os pais dele de lá, volta para ajudar a Lois e o Jimmy, e nesse momento o Jimmy percebe que os robôs, assim como o Clark, também são afetados pela criptonita, e o Clark tá lá lutando com os robôs e tendo muita dificuldade, e a gente fala isso pra ele. O Clark decide meio que fazer o Ultimate Sacrifice, né? Pega a criptonita
e decide levar até na nave para destruir a nave. A Lois pede para ele não fazer isso, que ela não pode perder ele, que não sei o que, ele tá fraco, e ele decide sacrificar para salvar ali todo mundo. E mesmo assim, mesmo com a presença da Kryptonita, ele vai no sacrifício mesmo. Lembrou até mesmo, se vocês assistem os filmes do Superman, Superman o Retorno, não sei se vocês lembram no filme, o Lex Luthor ele cria uma ilha de Kryptonita que acaba mudando todo o ecossistema marítimo, causando maremotos que vão, inclusive, afetar a Metrópolis, vão até mesmo destruir Metrópolis. E para impedir que isso aconteça, o Superman ele mergulha e levanta a ilha de Kryptonita na mão, fazendo um esforço tremendo ali para jogar essa ilha de Kryptonita para o espaço, para conseguir evitar que uma destruição em massa acontecesse em Metrópolis. Mais ou menos isso que acontece aqui em Minhas Aventuras com o Superman. Ele tá lá com a Kryptonita na mão, ele vai na nave, levanta a nave pro céu, né, fazendo um esforço tremendo, né, porque ele tá fraco por causa do contato dele com a Kryptonita. Ele consegue entrar na nave, e mesmo assim, mesmo fraco, mesmo com a Kryptonita na mão, ele luta com uns robôs lá, e a gente vê o holograma do Jor-El ajudando ele, mostrando para ele o que ele tem que fazer para parar a nave. E ele vai, com muita dificuldade, consegue entrar no núcleo da nave, achar o coração da nave, meter uma Kryptonita lá e fazer a nave explodir, fechando o portal que estava fazendo com que a invasão kryptoniana acontecesse. E ele está lá, a nave está explodindo, ele está totalmente esgotado por causa do efeito da Kryptonita, e o Jor-El meio que recria a nave dele e manda ele para fora da nave falando: "Viva, meu filho!" Né? E isso é bem interessante, porque eles, aqui no anime, fazem uma recriação da origem do Superman, só que com o Superman adulto. Então eles recontam a história de quando o Krypton explode e o Jor-El manda o Superman para a Terra, manda o Kal-El para a Terra, só que aqui com a nave explodindo, o Jor-El holograma criando uma nave para tirar o Superman da nave principal que está explodindo devido ao efeito da Kryptonita. E quando ele cai na Terra, tá lá o General Lane já apontando a arma lá que a Amanda Waller fez para matar o Superman. A Lois entra na frente, faz um discurso emocional para o pai, e aí o pai acaba desistindo, né? A Amanda Waller até liga para ele, ele fala: "Não, foi alarme falso." A Amanda: "Como assim? Alarme falso? Você tá doido?" Aí o general decide poupar a vida do Superman, e quando a Lois vira para agradecer, ele já vai embora. Mas certamente essa recusa ali do general em dar um cabo do Superman, depois de já ter avisado a Amanda Waller, vai ter reverberações na segunda temporada. A gente vê o Superman lá com os seus pais, com a Martha, com o Jonathan e com o Jimmy, com a Lois em Smallville, na casa dele, lembrando o Thanksgiving, e ele lá como Superman, não tá como Clark, ele tá como Superman. Isso mostra que não há mais segredos entre eles, que ele tá ali aceito como ele é para aquelas pessoas que ele ama. Isso é extremamente legal. Temos a revelação de que o Jimmy vendeu o seu canal no YouTube para o Planeta Diário por $5 milhões e que ele tá rico e todo mundo termina feliz e tudo mais. Mas a cena pós-crédito, vamos dizer assim, deste último episódio de As Minhas Aventuras com o Superman, vemos lá no espaço, provavelmente em um outro universo, ainda que estava fazendo a invasão kryptoniana acontecer na Terra é fechada, e vemos novamente um robô lá com o símbolo do Brainiac, conversando com outro robô, falando que a fenda foi fechada, mas que existe aí um outro planeta que possa ser conquistado por esses dois robôs. Ao que tudo indica, As Minhas Aventuras com o Superman vai, na sua segunda temporada, trazer o Brainiac como grande vilão. Ou seja, desde o início, o Brainiac é o vilão. O que aconteceu uns 20 anos atrás, lá no primeiro contrato do General Lane com os kryptonianos, o Brainiac e mais um vilão estavam por trás dessa invasão, como a gente viu nesse último episódio. E a ameaça deles promete ser o foco central na segunda temporada, com eles indo para a Terra para conquistar. O Brainiac, ao que tudo indica, vai ser ali uma inteligência artificial que foi responsável pela destruição de Krypton. E também é o responsável por estar auxiliando, provavelmente, esse outro kryptoniano na conquista e destruição de outros planetas. A gente não sabe quem é essa outra pessoa que está trabalhando junto com esse robô Brainiac, mas se fosse para apostar, eu apostaria que é o Zod, pelo seguinte fato: o símbolo que ele usa é muito parecido com o símbolo que o Superman usa em As Minhas Aventuras com o Superman, o que retrata que ele sim é um kryptoniano.
E, seguindo a lógica do canônico de Superman, existem kryptonianos bons, como é o Jor-El e como é o Kal-El, e os kryptonianos ruins, né, como é o Zod. E o Zod e o Brainiac, em algumas versões das histórias do Superman, são os responsáveis pela destruição de Krypton. Então, dessa forma, tudo se casa. Embora a gente tenha, nesse último episódio, a revelação de quem é o grande vilão, a ameaça para a segunda temporada, a presença do Brainiac, a suposta presença do Zod, tudo isso é sim relevante. Contudo, desses todos os episódios de As Minhas Aventuras com o Superman, esse talvez seja o episódio que mais me frustrou, pelo fato de que ele não é uma conclusão de temporada. Ao contrário, por exemplo, do que a gente viu lá em Superman and Lois, que termina a temporada com uma conclusão de arco, mas com uma cena que amplia-se muitas possibilidades para uma nova temporada, agora não. Aqui a sensação que eu tive assistindo esse último episódio de As Minhas Aventuras com o Superman é de que é um episódio de meio de temporada. Não me deu a sensação de que era a conclusão de um ciclo, apesar de que há sim algumas amarras, há sim a conclusão de alguns arcos neste episódio. Eu achei que faltou a cereja do bolo para finalizar essa primeira temporada com chave de ouro. Visto isso, eu acho que o 8º episódio, só tivemos episódios bons, um melhores do que o outro, o 9º caiu um pouco e o 10º caiu um pouco. Desta forma, para essa primeira temporada de As Minhas Aventuras com o Superman, eu dou uma nota 8. Então estava dando uma nota 9, 9,5, quase 10, deu uma nota 8, mas mesmo assim, mesmo na reta final tendo caído um pouquinho, eu ainda acho que, junto com Superman and Lois, Minhas Aventuras com o Superman é, sem sombra de dúvida, uma das melhores adaptações, não só do Homem de Aço, mas também de quadrinhos para a televisão nos últimos anos, e recomendo para vocês assistirem, porque vale muito a pena. Bem, galera, vou ficando por aqui. Desculpem o vídeo longo, precisava detalhar esses 3 últimos episódios de As Minhas Aventuras com o Superman, por isso ele ficou um pouco extenso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e... Enquanto isso, na Sala de Justiça...